Graças a Deus, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, graças ao único Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o meu Deus, graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, seja abençoada, seja abençoado. Tenha sua vida transformada. Seja livre das suas preocupações, dos seus medos, das suas angústias. Seja livre das suas ansiedades. Seja livre de toda a tormenta que tem acompanhado você até agora. Seja livre, literalmente livre, porque em o nome do meu Senhor e Deus, eu tenho autoridade para livrá-lo dessa tormenta aí agora. Em o nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu estava meditando sobre o início da jornada de Abraão. O início da jornada de Abraão. Você sabe que tudo que você começa bem, você acaba bem. Mas se você começa mal, a tendência é piorar. E eu estava pensando na chamada de Abraão. Eu estava meditando lá em Gênesis, capítulo 12 e versículo 1, quando Deus chamou Abraão dizendo-lhe: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus lhe deu uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Logo em seguida, Deus faz as 7 promessas para Abraão, que nós falaremos outro dia. Mas agora eu queria que você meditasse comigo, raciocinasse sobre essa saída de Abraão da sua terra. Você sabe que naquela altura não era como hoje, né? Se Deus falar para você: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, você tem uma série de transportes, não só para carregar suas coisas, suas malas, mas para chegar à terra que Deus chamar você. Não é? Assim é conosco. Mas na época de Abraão, não. Na época de Abraão, sair da sua terra natal significava muito, porque só deixava a terra natal aqueles que eram fugitivos, aqueles que tinham roubado, que tinham matado, que tinham feito alguma coisa mal que devia à lei, então fugiam. Mas no caso de Abraão, Deus estava mandando ele sair da sua terra natal, deixasse os seus bens, o seu patrimônio para trás. Ele não podia carregar o patrimônio. Ele podia levar as roupas, os camelos, o que ele tinha, ovelhas, mas ele não podia levar a terra, a sua propriedade, as propriedades que ele tinha. Tampouco ele poderia levar a sua parentela. Da sua parentela ele só levou Ló, o seu sobrinho. E também não podia levar a casa de seu pai. Ele tinha que ir só. Ele tinha que deixar tudo para trás para poder chegar à terra que Deus viria mostrá-lo. É interessante isso, amiga e amigo ouvinte, porque você tem assistido a novela Os 10 Mandamentos, essa segunda
etapa, e você tem visto Coré, Datã e Abirão, que saíram do Egito também, junto com o povo de Israel, junto com Moisés. E você tem assistido, como eu tenho assistido, a revolta desses homens e também de muitos que se alinharam com ele, que combinaram com eles. Revolta que na época eles eram escravos, eles estavam escravos no Egito, trabalhavam sob chicote. Agora estavam livres, tinham liberdade. Porém, não valorizavam essa liberdade. Não renunciaram àquilo que eles tinham lá no Egito, que era migalhas. Eram migalhas. Então eles reclamavam do alho, da cebola, olha só, do pepino. Eles reclamaram de coisas pequenas. E Deus os estava encaminhando para uma terra nova, uma terra que manava leite e mel, quer dizer, uma terra de prosperidade, uma terra de sucesso. Mas eles, esses rebeldes, não se contentavam com a palavra de Deus, nem se contentavam de ver a nuvem de fogo à noite e a fumaça, a nuvem de fumaça durante o dia. Eles não se contentavam com isso. Eles não se contentavam com o que Deus lhes havia dado, ou lhe estava lhes dando diariamente, que era o maná. Eles reclamaram, eles lamentaram, eles pediram carne, e cada vez estavam pedindo mais coisas, e mais e mais. E esse é o espírito de muitas pessoas que saíram da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, que deixaram a sua religiosidade, deixaram a sua religião, deixaram as coisas para trás, mas não permaneceram assim, o pensamento para trás. Antes, continuou trazendo o pensamento de trás, do passado, no presente. E isso dificultava a saída deles, ou melhor, dificultava a caminhada deles à terra prometida, que é o que tem acontecido normalmente com muitas pessoas que se acham cristãs. Elas têm abraçado a fé em Jesus. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que uma coisa é você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Outra coisa é você seguir esse Senhor. É submeter a sua vida a Ele. É obedecer a sua palavra. Porque não adianta nada. Abraão, por exemplo, imagine se Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que Deus iria mostrar. E a troco do filho, da promessa de que ele seria uma grande nação, que teria o seu nome engrandecido, que seria a própria bênção. Enfim. E durante a sua caminhada, Abraão não visse o resultado daquela saída da terra prometida. Imagine se Abraão começasse a lamentar: poxa, Senhor, o Senhor me deu isso, o Senhor disse isso, disse aquilo outro, mas eu não estou vendo nada. E eu quero dizer para você que durante 25 anos, praticamente, Abraão obedeceu a Deus sem ver o filho que ele tanto queria, sem ver a promessa. Ele não viu. Ele viu o filho dele com uma escrava, Agar, e o seu filho chamado Ismael, mas não viu o seu filho da sua esposa, da sua querida, da sua amada,
que era parceira, esposa, mulher, companheira dele. Então, imagine se Abraão, durante esses 25 anos, ficasse a lamentar a sua sorte, ou a sua vida, ou ficar cobrando de Deus: poxa, na minha casa eu tinha tudo, a minha vida estava estabilizada, eu estava entre os meus parentes, eu era o sucessor do meu pai na condução da clã, da família. E agora eu estou andando pelo deserto, vou para lá, vem para cá, enfim, eu fico rodando de um lado para outro e ainda não vi nenhuma promessa tua se cumprindo na minha vida. É óbvio, minha amiga e meu amigo ouvinte, que Abraão jamais seria o grande Abraão. Ele jamais teria o seu nome escrito aqui na Bíblia. Jamais. Jamais seria como referencial do Deus de Abraão. Jamais. E é isso que acontece e tem acontecido com muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Você deixou a sua vida para trás, mas o passado seu se mantém presente a cada dia na sua vida. Aí você começa a reclamar, você começa a lamentar. E a coisa mais cruel, por exemplo, eu sou humano e sujeito a falhas, e obviamente eu sou uma pessoa que tem os meus erros. Eu sei disso. Porém, uma coisa que eu não admito, eu não gosto, eu rejeito, eu odeio, é ouvir lamentos, é ouvir reclamações, é ouvir aquelas pessoas dizerem: ah, mas poxa, por que não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? E ficarem lamentando, reclamando, porque esse tipo de reação mostra a falta de segurança, a falta de confiança em Deus, falta a fé que nos remete para o futuro, que nos faz conquistar o futuro. Você sabe que a fé, minha amiga, meu amigo, sempre olha para frente. Quem está na fé está no Espírito de Deus. Quem está no Espírito de Deus está na fé. E quando nós estamos na fé, vivemos na fé, pela fé, nós olhamos para frente, nós não ficamos olhando para trás, nós não ficamos pensando na morte da bezerra, nós não ficamos chorando o leite derramado. Não adianta, vai resolver alguma coisa? Então use a cabeça, use a inteligência, use a fé com inteligência. E não fique olhando as circunstâncias, porque se a gente olhar para as circunstâncias, a gente não vai sair de onde estamos. Essa é a verdade. Você verifica, por exemplo, Jesus mostrou isso quando ele vinha andando sobre as águas, e ali Pedro e os demais discípulos ficaram apavorados pensando que era uma assombração. Olha só, eles pensavam que era uma assombração, uma alma perdida. Pois bem, então Pedro falou: Senhor, se és tu, porque Jesus havia dito: olha, sou eu, não temas que sou eu. Então Pedro duvidou, dizendo: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Então Jesus disse: venha. E na mesma hora, Pedro teve fé. Olha só, Pedro teve fé suficiente para descer do barco e pisar nas águas e não afundar. E começou a andar sobre as águas, também igual Jesus. Só que, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, também como Jesus. Quando ele começou a olhar, deixou de olhar para Jesus, deixou de fitar os olhos em Jesus, quer dizer, deixou de olhar pela fé, e começou a olhar as circunstâncias que o cercavam, ele começou a observar as águas batendo no seu ombro, né, das ondas. Imediatamente
ele teve medo. Naquele momento que ele deixou de olhar para Jesus, quer dizer, deixou de olhar para o autor e consumador da fé, e começou a olhar para as circunstâncias, para os momentos que ele estava vivendo, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E essa é a razão das pessoas afundarem, porque elas ficam observando, elas tiram os olhos da fé, das promessas de Deus, elas desfocam o pensamento dos pensamentos de Deus e focam nos seus problemas. Aí não dá para suportar, aí ninguém aguenta, ninguém aguenta. Essa é a realidade, minha amiga. Ninguém vai suportar as circunstâncias. Se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, se nós ficarmos observando e condenando aqueles probleminhas caseiros que nós carregamos, se nós ficarmos lamentando, reclamando para fulano, beltrano, cicrano, buscando misericórdia, ou compaixão ou comiseração das pessoas, é claro que a gente não vai suportar e vai acabar afundando também, igual Pedro. Minha amiga, meu amigo, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão não titubeou. Imediatamente ele arrumou as coisas e saiu pelo deserto sem saber para onde ia. Ele não ficou observando o deserto, ele não ficou olhando, puxa, mas na minha casa eu tinha tudo preparado, eu tinha um jardim, eu tinha uma horta, eu tinha meus camelos, eu não tinha que ficar correndo atrás para alimentar os meus animais, eu tinha tudo ali, a tempo e a hora, tudo já preparado. Não, ele não falou isso, ele não pensou assim, ele obedeceu incondicionalmente. E andar, minha amiga, meu amigo, pela fé, exige esse sacrifício. Exige esse sacrifício. Se você não sacrificar, esquece. Não existe forma de você manifestar a fé sem o sacrifício. Não existe como você viver pela fé sem viver no sacrifício. Abraão foi um exemplo, é um exemplo clássico, é um referencial de fé, de homem de fé, porque a cada passo que ele dava na sua saída, na sua obediência à palavra de Deus, ele sacrificava. Ele sacrificava. É claro que hoje em dia, desgraçadamente, muitas pessoas, muitos crentes dizem assim, a tua graça me basta. Eu vivo pela graça. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a graça de hoje em dia é desgraçada, é diabólica, é satânica, porque faz com que as pessoas se acomodem, deixem a fé de lado, deixem o sacrifício de lado e querem seguir pelo caminho da sombra, querem seguir pelo caminho largo, espaçoso. E é claro, essas pessoas acabam se afogando. E é o que você mais vê por aí, é crente fracassado. Crente fracassado primeiro na sua família, no seu casamento, é fracassado na sua vida profissional, nada dá certo na vida para ela. Por quê? Porque ela vive pensando, não, mas eu vivo pela graça, né? E pela graça sois salvos, né? Coisa nenhuma, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ô bispo, você está contradizendo a Bíblia? Não, não estou contradizendo a Bíblia. Muito pelo contrário. Eu estou alargando ou procurando alargar a sua visão. Porque a graça de Deus é que nos conduz à salvação. Por exemplo, eu fui salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. A graça de Deus me alcançou. Eu estava perdido nesse mundo e a graça de Deus se revelou para mim. Então, manifestou a graça de Deus. Mas não foi só a graça. Eu tive que tomar atitudes, eu tive que sair da minha terra, deixar minha parentela, deixar tudo. Eu tive que sacrificar o meu trabalho. Eu sacrifiquei tudo para sair e pregar o evangelho. Quer dizer, eu tive que sacrificar. Eu tinha fé, mas de onde veio essa fé?
Essa fé veio pela compaixão, pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu a fé. Ele se revelou para mim. Isso foi a graça de Deus. Agora, eu não posso ficar contando com a graça de Deus e viver uma vida à la vontade, uma vida livre, uma vida de libertinagem, como era o povo de Israel no caminho da terra prometida. Eles estavam livres, o povo estava livre, livre de Faraó, livre do chicote, mas estava com saudade do alho, da cebola, do pimentão que tinha lá no Egito. Então, muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, entendem que a graça de Deus, isso é uma trampa que o diabo inventou, esse negócio de graça, porque o que tem de crente aí, desgraçado por causa dessa graça, essa falsa graça, não, Deus um dia vai me salvar, um dia vai fazer isso, um dia vai fazer aquilo. Não, eu espero em Deus, eu estou confiando em Deus. E toca viver a vida de qualquer maneira. Toca viver a vida na sua libertinagem. Por quê? Porque confiam que a graça de Deus vai ser suficiente. Não vai não, minha amiga, meu amigo. Se você não sacrificar, Jesus disse isso. Ele disse, quem quiser vir a mim, negue-se a mim mesmo. Negar-se a si é o quê? Sacrifício. Tome a sua cruz. A cruz é sacrifício. E siga-me. Seguir Jesus é sacrifício. Onde está a graça nisso? Não tem graça. Não tem graça. Tem atitude. Atitude de fé. Ou você é ou você não é, minha amiga. Ou você crê ou você não crê. Não tem esse negócio de mais ou menos, nhenhenhen para lá, blá, blá, blá para cá. Não, ou você crê ou você não crê. Se você crê, você vai. Se você não crê, você fica. E se você fica achando que a graça de Deus vai te acompanhar, vai coisa nenhuma, não vai. Porque a graça de Deus é para revelar. Revelar uma verdade, revelar o caminho. Foi a graça de Deus que se manifestou para Abraão. Deus poderia manifestar a graça dele na chamada para com os irmãos de Abraão, mas chamou Abraão. Então, a graça de Deus foi com Abraão. Foi com Abraão. Abraão pegou aquela graça, colocou dentro de si, vestiu-se dessa graça e saiu. Saiu da sua terra, saiu da sua parentela, deixou a sua parentela, deixou a casa de seu pai e foi para a terra que Deus lhe havia prometido. Quer dizer, Abraão recebeu a graça da revelação, mas teve que caminhar dia após dia após dia, por anos a fio, 20, quase 25 anos, ele caminhou com Deus sem ver a promessa de Deus. Até que um dia ele viu a grande promessa de Deus nascendo de Sara, que era o seu filho Isaque. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer ver a nossa fé através da nossa atitude de sacrifício. E eu falo sacrifício porque é obediência. Obedecer é sacrificar. Sacrificar é obedecer. Você quer ver uma coisa? Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você obedece. Por exemplo, você está me ouvindo agora e diz assim, Jesus mandou perdoar os meus inimigos. Essa mulher destruiu a minha vida, minha casa, tirou meu marido de dentro de casa, acabou com a minha vida. Você diz assim, como é que eu posso perdoar essa mulher? Como que eu posso perdoar? Eu quero que ela morra e a notícia corra. Essa é a realidade. Isso é o que você sente. Mas, na sua cabeça, você diz assim, não, eu vou até orar por essa mulher, porque ela foi usada pelo mal para poder destruir o meu lar. Eu vou orar por ela, porque eu sei que a causa da destruição do meu lar não foi ela, mas o mal que está nela. Então eu vou perdoá-la para que ela seja abençoada, ela seja salva. Quer dizer, você contradiz, você contrapõe o seu coração. A sua carne, o seu coração não quer obedecer, mas a sua mente, você diz, não, eu não sou burro, não vou deixar de obedecer a palavra de Deus. Abraão, quando saiu da sua terra, eu duvido que ele estava sentindo vontade de ir, duvido.
Eu duvido que ele estava com o coração cheio de alegria. Eu vou sair dessa terra, vou largar tudo, lá, minha parentela, a casa de meu pai, vou deixar minhas propriedades para trás. Duvido que ele saiu da sua terra jubiloso, cantando, nada disso. Ele saiu dali urrando, mas na cabeça dele falando, eu vou obedecer, porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, vai me honrar. Então, você tem que saber que há um conflito entre a fé inteligente, a fé racional e a fé emotiva, o coração, os sentimentos. Os nossos sentimentos é sempre contrário à vontade de Deus. Mas a nossa inteligência sempre é a favor da palavra de Deus, de executar a palavra de Deus. Você pode verificar isso lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que miserável homem que eu sou. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal. O bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que está na minha carne, que é o pecado, quer dizer, a carne é o coração. Então você, amiga e amigo ouvinte, nessa saída sua do passado, esqueça o seu passado porque não existe. Olhe para frente, vive pela fé nas promessas de Deus. Confie que Deus é com você. E quando a gente confia, a gente toma atitude. A gente sacrifica. Sacrifica, obedece porque a gente confia. Sacrifica, obedece porque a gente tem certeza, tem fé que aquilo vai acontecer. Essa é a realidade. Se não for assim, se você não usar a sua fé dessa forma, eu vou dizer para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser igual aqueles judeus que ficavam reclamando de Moisés, reclamando de tudo. Eu tenho saudade do melão, da cebola, do alho lá do Egito. Ora, o que há, minha amiga, meu amigo ouvinte? Toma juízo, olhe para frente. Você não creu no Senhor Jesus? Você viu Jesus quando você creu? Não, você não viu, mas você creu e entregou sua vida, não foi? Agora tem que obedecer. Pela lá, se você não obedece, se você não honra a palavra de Deus, como que Deus vai honrar você? Se você não segue a palavra dele, como que ele vai seguir você? Como que ele vai abençoar você? Não tem como. Então fica aí essa palavra para despertar você para a fé que vai fazer de você uma pessoa vencedora. É isso que faz a gente vencedor. Porque quando você vive pela fé, você luta. E luta para vencer, você conquista. Conquista porque você sacrifica. Essa é a verdade. Duvido que algum atleta aí que vai participar das Olimpíadas não sacrificou horas a fio por dia, todos os dias, para poder se preparar, para poder ganhar a medalha. E às vezes não ganha nem medalha. Às vezes sai em último lugar, mas sacrificou. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, se não houver sacrifício, não há obediência. Se não houver obediência, não há fé. E não havendo fé, não há conquista. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente fala sobre a fé, você sabe que é difícil falar de fé sem falar do sacrifício. Duvido com todas as minhas forças que exista fé sem o sacrifício. Eu duvido. Até o próprio Deus fez isso.
O próprio Deus, para manifestar a fé, ele teve que sacrificar o filho dele. Essa é a realidade. Essa é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Deus, quando planejou sacrificar Jesus, ele só tinha um filho, que era Jesus. Jesus é chamado de o primogênito, o unigênito. Primeiro ele era o unigênito, quer dizer, o único filho de Deus. Mas depois que Jesus foi dado na cruz e ressuscitou e nos salvou, ele deixou de ser o unigênito para ser o primogênito, quer dizer, o primeiro. Então, para que Deus transformasse Jesus de unigênito para primogênito, ele teve que sacrificá-lo. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não há como tomar posse das promessas de Deus sem o sacrifício. E quem não estiver disposto a sacrificar, esquece, não faça nada porque você não vai receber nada. Não faça, não vá na base da emoção, do sentimento, porque fé não tem nada a ver com o coração, nada a ver com o sentimento, tem a ver com a convicção, com a certeza de que aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E essa é a nossa fé. Então, você vai ver agora pessoas novas, pessoas que chegaram recentemente na igreja, pessoas cheias de problemas, de dificuldades, pessoas problemáticas, mas ouviram a palavra de fé. Abraçaram a fé, deixaram o seu Egito, deixaram a sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, deixaram tudo para trás e colocaram o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, receberam o Espírito Santo e olha só o que aconteceu. Vamos ouvir. Meu nome é Thaís, tenho 23 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era muito vazia. Eu procurava preencher com amizades, mas nada disso conseguia preencher esse vazio. Eu era muito depressiva. Chegou um momento em que eu vivia chorando dia e noite. Onde eu estava era um momento para eu chorar. Com o passar do tempo eu fui ficando muito nervosa, agressiva. Então aonde eu estava eu não conseguia me sentir bem. Então dentro de casa já começou a ficar mais difícil também. Com a minha mãe, o convívio com os meus familiares. E com o passar do tempo aquilo foi só me fazendo mal, porque eu fiquei depressiva, só queria ficar isolada, não tinha mais vontade de viver. Então eu comecei a achar que o motivo para eu resolver todos os meus problemas era mesmo perdendo a vida, era morrendo. Porque se nada dava certo, eu tinha tudo, mas mesmo assim eu não era feliz. Então eu comecei a achar que não tinha mais motivo para eu ter que viver. Devido à depressão, eu comecei a ficar doente. Então foi onde eu comecei a ter queda de cabelos. Onde eu estava, eu começava a desmaiar. Acordava, já não sabia mais o que tinha acontecido. Então realmente eu fiquei doente, não tinha mais razão. Então as coisas só foram piorando com o passar do tempo. Através de um convite, meu irmão já participava das reuniões e ele vendo a situação em que eu vivia, ele me convidou para participar. Participando das reuniões de quarta-feira e domingo, começou a despertar em mim uma curiosidade, porque eu ouvia o homem de Deus falando sobre o Espírito Santo, sobre o que ele fazia na vida de uma pessoa. A pessoa ia receber paz, ela ia ter alegria, e era tudo que eu não tinha. Então tudo que era falado nas reuniões, tudo que era passado, só que despertava mais curiosidade dentro de mim, para eu realmente, quem é o Espírito Santo? Como que ele vai morar dentro de mim? Então, a cada semana, a cada quarta-feira, a cada domingo, isso só aumentava, foi se tornando uma sede dentro de mim. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, durante os 21 dias, eu procurei me desprender de tudo aquilo que tirava a minha atenção. Quando a gente é muito vazia, a gente procura de todas as formas. É na televisão, é através de uma música,
é você conversando até aquilo que nem te faz bem, mas para você se preencher, você precisa daquilo. Então, durante esses 21 dias, eu me desprendi de qualquer tipo de música que não fazia bem para mim. Programa, novela, toda a parte da televisão mesmo, redes sociais, porque muitas pessoas perdem muito tempo tentando se preencher. Então, eu me desprendi de tudo aquilo e eu procurei me dedicar ao máximo para receber o Espírito Santo, para eu conhecer de verdade quem ia mudar a minha vida, porque eu sabia que era a única forma. Eu já tinha buscado de várias formas, mas eu sabia que somente recebendo o Espírito Santo eu ia realmente mudar. Durante o jejum, durante os 21 dias, eu procurei ler mais a Bíblia. Então, aonde eu estava, toda a oportunidade que eu tinha, eu meditava na palavra, procurei jejuar, procurei fazer aquilo que eu sabia que iria me ajudar, que ia me aproximar mais de Deus para eu chegar onde eu queria. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu senti foi a paz interior. Foi uma alegria imensa. Foram sensações que eu não tinha vivido ainda, que eu nem sabia que existia. Então, a partir daquele momento, no momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou dentro de mim. Então, que eu deixei de lado durante os 21 dias fez valer a pena. Porque realmente, toda a alegria que alguém precisa, todo preenchimento que alguém pode esperar, só o Espírito Santo é capaz de fazer. E por mais que a gente tenha lutas, todos os dias a gente enfrenta alguma coisa, algum problema. Mas quando você tem o Espírito Santo, você não tem medo. Você tem paz, que por mais que esteja tudo atribulado, por mais que você tenha problemas em casa, no trabalho, com alguém, você tem paz, você sabe que você vai conseguir resolver aquilo. E o melhor, Ele te dá a direção certa do que fazer. Você tem sabedoria em todas as situações. Então o Espírito Santo, Ele te dá essa certeza, Ele te dá essa tranquilidade, que você pode passar por dificuldades, mas você tem a força de Deus para vencer todas elas. Hoje eu sou totalmente diferente, né? Hoje a minha vida é outra, principalmente o meu interior. Então, aquela Thaís que não tinha paz, que era depressiva, que não conseguia dormir à noite, tudo isso mudou. Hoje eu tenho alegria, eu tenho paz, tudo que eu vou fazer já tem um motivo maior. E até mesmo a vontade que eu não tinha antes de viver, hoje é totalmente diferente, hoje eu tenho motivos para isso. Então, hoje a minha vida é totalmente diferente. Tudo que eu imaginava, tudo que um dia eu ouvi falar, eu consegui descobrir. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Você está vendo? Ela também obedeceu à voz de Deus. Ela contrariou o seu coração. Ela contrariou os seus sentimentos. Ela contrariou a sua carne. Ela deixou para trás novelas, filmes, música, amigos, amizades. Ela deixou para trás aquelas pessoas que não acrescentavam nada, tinham conversa fiada e palavrões, etc. Ela deixou tudo para trás. Tudo aquilo que ela tentava preencher o vazio que havia dentro de si, aquilo que ela deixou foi o sacrifício, para se mergulhar, para se entregar a esse jejum de Daniel de 21 dias. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Preste atenção bastante, por favor. É que você vai fazer o jejum de Daniel durante 21 dias. E eu gostaria que você atentasse para uma coisa. Você não precisa esperar até domingo agora para ser batizada com o Espírito Santo. Não. Você não precisa necessariamente fazer o jejum de Daniel para ser batizada com o Espírito Santo. Depende da sua entrega, depende do seu sacrifício, depende da sua dedicação. Se você conseguir fazer isso hoje mesmo você recebe o Espírito Santo. Quando nós sempre convidamos as pessoas que querem dar o coração para o Senhor Jesus, dar a sua vida para Jesus, sacrificar o seu coração, sacrificar a sua vida, colocá-la no altar. E quando a pessoa vem à frente e toma aquela atitude de fé e se entrega de verdade, com todas as suas forças, então imediatamente o Espírito Santo vem sobre a pessoa.
O Espírito vem, toma posse daquela criatura. Porque ele só toma posse da gente quando a gente se entrega 100%. Se você se entregar 100% hoje, aqui, agora, hoje, aqui, agora, você vai receber 100% do Espírito Santo. Se você não entregar, não vai receber. Não vai. Porque Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Ele não nos dá o Espírito Santo por medida. Se ele não dá o Espírito Santo por medida, você acha que ele vai querer uma parte da gente? Não, é toma lá da cá. Me dá o seu tudo que eu te dou o meu tudo. É assim, toma lá da cá. Essa é a lei do receber. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos darão. É assim que funciona. Então, se você fizer o jejum de Daniel a partir desse domingo, você vai, obviamente, renunciar à sua carne, os seus desejos. Você vai renunciar ao seu coração. Você vai renunciar à sua vontade de assistir um filme, de ir numa balada. Você vai renunciar à vontade de estar no meio de pessoas que não tem nada a ver com a fé. Enfim, você vai fazer a sua parte. Quando você fizer isso, sacrificar, Deus, obviamente, está vendo a sua fé e, obviamente, vai contemplá-la com o Espírito Santo. Vamos continuar assistindo mais testemunhos, participando desses testemunhos maravilhosos que falam do que era a pessoa e o que é hoje. Por que a pessoa é contemplada com o Espírito Santo? A vida do antes e a vida do depois. Você verifica que a pessoa era triste, ela era depressiva, era vazia, a vida era um inferno, mesmo tendo tudo. A Thaís disse, olha, eu tinha tudo. Não tinha razão para ser triste, não tinha razão para ser vazia. E vendo que tinha tudo, e eu era infeliz, eu falei, não, agora é só a morte. Só a morte. Então ela pensava que não havia um outro espírito, o Espírito de Deus. Não havia alegria de Deus, não havia a paz de Deus. Mas quando ela tomou conhecimento de que havia o Espírito que muda a vida da gente, ela correu atrás, recebeu, e hoje ela está aí testemunhando dessa vida nova. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Maria Betânia da Silva e tenho 37 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida destruída. Era uma vida sem sentido, eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Isso veio desde a minha infância, porque eu via dentro de casa muitas brigas com meu pai e a minha mãe, então aquilo foi criando um vazio dentro de mim e procurava preencher aquele vazio, procurava sempre algo para me fazer feliz, mas eu não encontrava nada que pudesse me fazer feliz. Eu fiquei muito depressiva, nervosa, eu era muito nervosa, tinha muitos problemas assim, eu era uma pessoa que tudo me fazia ficar irritada. Me relacionei com uma pessoa e ele me abandonou. Então eu fiquei assim muito mal, foi onde eu fiquei com muita depressão. Esse foi meu maior fundo de poço. Eu, através de uma pessoa que já frequentava a igreja, né, ela via todo aquele meu sofrimento e ela me chamava sempre. Foi quando um dia eu vi que realmente era a única porta que eu teria para preencher o meu vazio. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu vi a importância de ter o Espírito Santo, de ser batizada com o Espírito Santo. Porque quando eu ouvia os pastores falar do Espírito Santo, no começo eu não entendia muito. E eu falava assim, se é tão bom o Espírito Santo, eu quero ter esse Espírito Santo, eu quero ser feliz. Então eu fiquei com aquela sede, aquele desejo de conhecer o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo que tanto falavam. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. E participando do jejum de Daniel, eu comecei a fazer tudo aquilo que eu ouvia falar. Eu me desliguei das TV, das redes sociais, eu deixei as amizades, todas aquelas coisas que tiravam meu tempo, aquelas pessoas que sempre tiravam minha atenção, as redes sociais, a televisão que tiravam meu tempo. Eu parei com isso e falei, não, agora o meu tempo vai ser para buscar o Espírito Santo, para me dedicar a saber o que é o Espírito Santo, para poder ter o Espírito Santo. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo e foi algo assim maravilhoso. De repente me invadiu uma felicidade, uma alegria muito grande, que todo o meu interior foi transformado naquele momento. Tudo mudou
no exato momento que eu recebi o Espírito Santo. A paz que veio dentro de mim foi muito grande, porque era uma coisa que eu não tinha antes. Então a paz foi de imediato. E a certeza de ter o Espírito Santo comigo é isso, mesmo que venham as lutas nos dias de hoje, os problemas que sempre temos, então nada me abala, nada me deixa triste, porque eu sei quem está comigo e tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Giovana, eu tenho 18 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste, né? Desde a minha infância, eu fui criada pela minha avó, devido ao divórcio dos meus pais, né? Então eu cresci dentro do lar da minha avó, né? Junto com ela, e ali eu passei por diversos traumas, né? Eu achava que as pessoas não gostavam de mim, eu passei a desenvolver um complexo de inferioridade. Então eu me achava feia, me achava gorda, eu não gostava de mim mesma. Na minha adolescência, eu comecei a me envolver com algumas amizades erradas, onde eu passei a mentir, contava muitas mentiras. Deixei a pessoa dedicada que eu era, deixei de ser dedicada aos meus estudos, à minha família, deixei tudo de lado para viver o que as minhas amigas falavam para mim fazer. Eu deixei de ser o que eu era para ser o que os outros queriam que eu fosse. Então todas as atitudes que eu tomava eram influenciadas pelo que eu havia tido na minha infância, né? Eu sofri um acidente doméstico, uma queimadura de 2º grau, né? E a partir daquele momento foi criando mais traumas dentro de mim, onde eu não queria mais me relacionar com as pessoas, né? Eu comecei a me distanciar mais ainda das minhas amizades, né? Deixei tudo de lado e comecei até a pensar em suicídio. Aí foi nesse momento, né, que eu vi que eu precisava mudar. Eu sentia muito vazio dentro de mim. E já as amizades já não me preenchiam, não tinha mais nada que me preenchia. Eu precisava realmente mudar, precisava de uma transformação. E eu não sabia de que forma isso iria acontecer. E nessa minha fase difícil, eu recebi um convite da minha mãe. Ela me convidou para ir até a igreja junto com ela, em uma reunião. Naquele dia, eu fui apenas por ir. Não queria realmente ir, porque eu tinha uma visão errada da igreja, né? Então, naquele dia eu aceitei o convite, mas eu não sabia que ali eu ia encontrar tudo que eu precisava. E foi quando eu comecei a buscar, né, por mim, quando eu vi que o que eu precisava estava ali, dentro da igreja, estava tão perto e eu não sabia, eu não tinha encontrado ainda. Estava mais perto do que eu podia imaginar. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu entendi que o Espírito Santo era o mais importante na minha vida, que eu deveria buscá-lo para ter o que eu precisava, que era preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Então eu comecei a praticar tudo aquilo que eu ouvia. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, eu abri mão de internet, redes sociais, amigos, até mesmo da família, né? Procurei me distanciar, me reservar mais para buscar o Espírito Santo, para achar o que eu tanto queria, né? E hoje eu sou completamente diferente daquilo que eu era alguns anos atrás. Hoje eu sou feliz, hoje eu amo minha família, hoje eu sou uma pessoa dedicada. Hoje eu não preciso me preencher mais com as coisas do mundo, porque tudo que eu preciso eu encontrei. E a certeza de ter o Espírito Santo dentro de mim me faz ter a certeza de que eu posso passar pelo que for. Pode vir os dias maus, pode vir dias de lutas, dias difíceis, mas eu sempre vou permanecer firme na presença de Deus, porque eu sei que Deus é comigo e Ele vai me sustentar diante de cada situação que eu passar, de cada situação que eu enfrentar. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Até lá.